Boa tarde, senhores vereadores, Tonino Figueira e Aldir Potelec. A quarta reunião ordinária da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Turismo e do Trabalho. Participantes hoje aqui está, logicamente, temos falado aqui agora, o Aldinei e o Antônio Córdoba. Tem um documento, secretário, justificando a ausência. Cadê o ofício? Senhor presidente, então, a justificativa número 020, justificativa de ausência número 025, que justifica a ausência do vereador Márcio Darós da reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Confirmado o quórum, declaro abertos os trabalhos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias em pauta. PL, Projeto de Lei do Legislativo 12/2026, de autoria do vereador Antônio Córdoba de Oliveira, Toninho da Figueira, que estabelece objetivos e diretrizes para a criação da política municipal de atenção aos cuidadores exclusivos de pessoas com deficiência, denominada Cuidar de Quem Cuida, e da outras providências. Isso. Vou indicar, então, aqui, vereador Aldinei, para essa relatoria. Presidente e colegas vereadores, quero aqui parabenizar o proponente, o vereador Toninho da Figueira, desse projeto. Quando a gente olha para o mérito do projeto, ele é muito salutar, porque tem o objetivo justamente de valorizar aquelas pessoas que têm dedicado as suas vidas para cuidar, né, de pessoas, especialmente aquelas pessoas que são pessoas que têm deficiência, né? Então, quando o vereador propõe um projeto como esse, que é de dar atenção, de cuidar de quem cuida, muitas vezes a gente, o poder público em si, esquece justamente de valorizar essas pessoas que estão dando parte ou doando parte da sua vida para cuidar de alguém com deficiência. Então, por isso eu encaminho, presidente, pela aprovação do projeto. O relatório está em discussão. Com a palavra, o vereador Toninho. Boa tarde, presidente, colegas vereadores. Então, eu desde já quero agradecer, vereador Potelec, pela aprovação desse projeto, até porque a gente, como grande líder comunitário, hoje representando o povo criciumense, a gente veja, né, as demandas da rua. Muitas das vezes a gente vai em alguns locais que a gente sai dali meio abalado, né? E eu também tenho como exemplo, o presidente vereador Ademir, a minha mãe, né? Eu tenho a minha mãe, ela é uma pessoa que ela cuida da minha irmãzinha, onde ela está em cima de uma cama há quase 40 anos, né? E a gente vê as dificuldades, Patrícia, a dificuldade do dia a dia, né? E muitas das vezes a pessoa que ela está cuidando daquela pessoa acamada ou com algum problema, né, que infelizmente a pessoa tem, ela não demonstra, para não entristecer as pessoas, mas ela está calejada, ela está, né, por dentro com algum problema e ela precisa ser cuidada. Então, baseado não só na minha mãe, mas o que eu falei, onde muitos de nós, muitas das vezes, percorrem algumas casas onde somos chamados, e a gente veja aquela situação daquelas pessoas, eu fiz baseado esse projeto, pedindo, né, criando esse projeto aí de cuidando de quem cuida, para que a gente possa dar a atenção para aquela pessoa que ela merece, né? Então, obrigado aí pela aprovação aí, vereador. Fica aqui meu agradecimento. Não havendo mais quem quer discutir, em votação o relatório. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vamos aprovar já o substitutivo.
presidente, houve aqui um equívoco e, de fato, tem um substitutivo. A Patrícia, nossa assessora aqui da comissão, nos alertou que esse PL tem um substitutivo global. Também, da mesma forma, ele estabelece objetivos e diretrizes para a criação de política municipal de atenção aos cuidadores exclusivos das pessoas com deficiência, denominada Cuidar de Quem Cuida. Da mesma forma, senhor presidente, encaminho pela aprovação. O substitutivo. E não havendo quem queira discutir, a votação do relatório pelo substitutivo. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O substitutivo. PL 16. Projeto de Lei do Legislativo número 16 de 2026, de autoria do vereador Luiz Carlos Custódio Fontana, que altera a Lei 2.555, de 27 de maio de 1991, que dispõe sobre feriados municipais. Eu coloco um relator aqui, o vereador Toninho. Boa tarde, presidente. Eu dou pela aprovação. Em discussão? Não havendo mais quem queira discutir, em votação o relatório. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Legislativo número 17 de 2026, de autoria do vereador Toninho da Figueira, que institui a Política Municipal de Incentivo à Contratação de Microempreendedores Individuais, MEI, para a prestação de serviços de pequena monta no âmbito do município e da outras providências. Eu indico o vereador Aldinei, haja visto a sua pleno conhecimento sobre esse assunto. Então, senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez parabenizo o vereador Toninho da Figueira por essa iniciativa, especialmente quando a gente fala de microempreendedores individuais. Eu tive a oportunidade de, por 3 anos e meio, ser secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Criciúma, e dentro do universo de empreendedores que nós temos e CNPJs que nós temos ativos, quando eu saí da frente da secretaria em dezembro de 2024, nós tínhamos cerca de 32 mil CNPJs ativos na cidade de Criciúma. Desses 32 mil CNPJs ativos, metade, 50%, cerca de 16 mil CNPJs eram relacionados a microempreendedores individuais. Aquela pessoa que é o pedreiro, que é o carpinteiro, que é o pintor, que é a dona de casa, que faz salgadinho, que faz bolinho, que faz doce, que costura para fora, que é cabeleireira, manicure, costureira, enfim, uma infinidade de pessoas que, através do microempreendedor individual, acabaram regularizando o seu negócio, o seu trabalho, o seu negócio, e aí acabam tendo, inclusive, alguns benefícios. E aí, dentre as várias ações que, na época, nós propusemos, fizemos, fui o autor do programa Mão na Roda, que era um programa de microcrédito para o microempreendedor individual poder acessar recursos financeiros. Também fui o autor, na época, proponente de um programa de aceleração de microempreendedores, um salto aceleradora, que era um programa justamente para acelerar o crescimento desses microempreendedores, e tantas outras ações, capacitações que nós fizemos em parceria com a Credisol, em parceria com o SEBRAE, em parceria com a Unesc e tantas outras instituições que são muito importantes e fazem um trabalho excepcional no município de Criciúma. E uma das lutas que nós tínhamos, e inclusive participei de alguns encontros até nacionais de capacitação para secretários, para diretores, para empreendedores, para gestores públicos, inclusive em Brasília, que tratava, uma das pautas que se tratava era justamente essa questão dos municípios contratarem
né, de forma desburocratizada os microempreendedores justamente para executar serviços de pequena monta. Eu vou dar um exemplo simples. Lá na escola, né, a diretora identificou que a maçaneta de uma porta quebrou, estragou, uma torneira quebrou, estragou, né? Até ela mobilizar todo o staff da secretaria para que a secretaria encaminhe, de repente, uma empresa que participou de uma licitação e que venceu a licitação para fazer manutenção, muitas vezes fica semanas, meses sem resolver aquela situação. Já o MEI, ele poderia ser chamado no mesmo dia, no dia seguinte, fazer aquele pequeno reparo, aquela pequena reforma e receber por aquilo. Inclusive, isso foi objeto de discussões, algumas discussões com o próprio setor de licitações da Prefeitura Municipal, que deveria fazer um credenciamento para esses microempreendedores, fazer uma espécie de rodízio, enfim, dar essa oportunidade. E aí o vereador traz esse projeto de lei instituindo nessa política municipal de incentivo à contratação dos microempreendedores individuais, do qual, então, eu preciso mais uma vez parabenizar, vereador Toninho, por essa iniciativa e encaminhar, lógico, pela aprovação, uma vez sabendo de que isso vai, ao mesmo tempo, ajudar o microempreendedor individual a crescer e, ao mesmo tempo, movimentar a economia do município. Sem contar que o governo, hoje, se nós considerarmos as 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, o governo contrata e consome em torno de 12% do PIB nacional vem das contratações do governo. Nós estamos falando aqui de mais de R$1 trilhão, que o governo, ele contrata, ele compra. Então, é uma forma de fomentar, né, aquele que é pequeno, não que ele continue sendo pequeno, mas que ele possa crescer, desenvolver, ajudar a movimentar a economia, além de sustentar a sua casa e a sua família. Então, eu encaminho pela aprovação, presidente. Em discussão? Mais palavra, uma vez, vereador Toninho. Mais uma vez, obrigado, vereador Potelec, pela aprovação desse projeto. E, tendo em vista, né, as dificuldades hoje que o próprio município ele vem sofrendo, aquilo que eu vou na mesma linha do senhor, numa conversa com a secretária de Educação nesta casa ontem aqui, eu questionei ela sobre os problemas que a gente vem sofrendo hoje com os ar-condicionados, né, e ela tem esse grande problema hoje que é com a licitação, né? Com a licitação, enfim. E eu, quando eu fiz esse projeto, esse requerimento, a gente fez baseado em dar oportunidade para os microempreendedores dentro da própria comunidade, onde vai ajudar, né, a resolver o problema, né, vai ser um negócio mais amplo, mais rápido, né, e aquilo que o senhor falou vai ajudar na economia, vai ajudar até a dar mais emprego para as pessoas, é uma porta de emprego de vários fatores, né. Então, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento, né, e obrigado por essa casa aí contribuir. Eu também parabenizo pelo seu projeto aí, bem colocado, pela relevância, até como o vereador Aldinei falou, mais da metade, né, 50% são de pequenos empreendedores. Então, isso é muito salutar. Continua a discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Secretário, PR 2. Sim, senhor. Só um minuto, presidente. Projeto de resolução número 02/2026, de autoria do vereador Valdeci Bittencourt, que altera dispositivos da resolução 010 de 23, de 11 de outubro de 2023, que trata do regimento interno da Câmara Municipal de Criciúma. Eu designo o relator aqui para esse PR, o vereador Aldinei, haja vista já o seu trabalho em cima do regimento interno. Obrigado, presidente, colega vereadores. Mais uma vez, o que o vereador propõe aqui, com esse projeto de lei,
é fazer uma alteração no artigo 94 do Regimento Interno, bem como no artigo 111 e no artigo 164 do nosso Regimento Interno, que trata das sessões itinerantes da Câmara de Vereadores. Hoje, quem pode propor as sessões itinerantes é a mesa diretora e também o número de sessões que pode ser realizadas durante o ano é de 10 sessões. O que o vereador está propondo, senhor presidente e colegas vereadores, é que, além da mesa diretora possa propor uma sessão itinerante, lembra que é a sessão ordinária. Nós já estamos falando aqui de sessões solenes, sessões comemorativas, festivas, mas sim sessão ordinária, aquela que acontece todas as segundas e terças aqui na Câmara de Vereadores, e que, por vezes, ano passado, nós tivemos 6 sessões itinerantes, né, que contemplaram as regiões do município de Criciúma. Foram 5 ou 6 sessões, 6 sessões no ano passado. O que o vereador está propondo é justamente essa alteração, de que não mais a Câmara, a mesa diretora defina, mas permitindo com que o vereador possa propor também a realização de uma sessão ordinária itinerante. E reduzindo de 10 sessões para 6 sessões anuais. Eu entendo, senhor presidente, e aqui nós não estamos discutindo a questão da legalidade ou constitucionalidade, nós aqui discutimos o mérito, e no mérito eu entendo, senhor presidente, que ele acaba, no primeiro momento, reduzindo as possibilidades da realização da sessão itinerante, porque de 10 passa só para 6, acaba invadindo a competência da mesa diretora, que tem a obrigação de organizar, né, o funcionamento da Câmara de Vereadores, e, ao mesmo tempo, acaba também permitindo com que um único indivíduo, um único vereador, um único indivíduo, possa, muitas vezes, utilizar da sessão ordinária para promoção política pessoal. Então, entendo o que o vereador está propondo, mas eu, nesse momento, encaminho a minha relatoria pela reprovação, uma vez por entender que, no primeiro momento, reduz o número de sessões, segundo, entra na esfera da competência que cabe à mesa diretora, e terceiro, que acaba podendo ser um instrumento de promoção pessoal à sessão ordinária da Câmara. Lembrando que as outras sessões solenes, sessões festivas e comemorativas, essas sim o vereador ele pode trazer ao plenário, vamos homenagear uma entidade pelos trabalhos que essa entidade fez. Acho que isso perfeitamente, isso acontece naturalmente já nessa casa. Agora, quando você usa uma sessão ordinária da Câmara, que pode ser, de repente, para promoção pessoal, eu penso que acaba prejudicando todo o funcionamento da casa, e por isso eu encaminho pela reprovação. Em discussão pela reprovação, eu até concordo com o senhor vereador Aldinei, em número, gênero e grau, diminuindo a totalidade que tem da própria mesa poder discutir, e realmente ia ficar muito pessoal. Eu também acompanho você nessa sua votação. Em votação, relatório pela contrariedade, pela rejeição. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Então, foi aprovado a rejeição deste PR. Alguém tem algum assunto para colocar sobre nossos trabalhos? Não? Em nada mais havendo a tratar, encerramos os trabalhos da presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 17/3, terça-feira, às 13h30. Boa tarde.